Olá! Hoje nós estamos aqui para conversar sobre a ideia de rede, que é uma ideia fundamental dentro do tema transdisciplinaridades, ou seja, para a gente ir além do trabalho com as disciplinas. Meu nome é Nilson, eu sou da Faculdade de Educação, aqui da USP, e vim conversar com vocês sobre essa ideia importante, que é a ideia de rede. A ideia de rede, ela pode ser pensada assim, em termos técnicos, e a gente pensa na internet, em redes de computadores, ou em termos assim, biológicos, redes neurais, e tudo isso tem a ver com aquilo que nós vamos falar. Tem a ver, mas nós vamos falar em rede num sentido metafórico. Rede assim como uma imagem do conhecimento. Imagem do conhecimento, o que quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, a gente pensa sobre o conhecimento de várias maneiras. Pensa no conhecimento assim como construir o conhecimento é dar a matéria, quer dizer, encher a cabeça do aluno de matéria, como um balde que a gente vai pondo, acumulando a matéria. Essa é uma imagem tosca, vamos dizer, ninguém pensa mais assim. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Outra imagem para o conhecimento, outro modo de pensar sobre o conhecimento é pensar no conhecimento como um encadeamento lógico, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. Essa cadeia, esse encadeamento é uma imagem forte na organização da escola. Mas a ideia de rede, sobre a qual nós vamos falar hoje, ela não joga fora nem o balde, nem a cadeia, mas ela amplifica bastante a compreensão do que se passa na escola e ajuda a gente a ir além do trabalho disciplinar, ou seja, insere a nossa atividade na sala de aula dentro de uma perspectiva transdisciplinar. Há muitas imagens para o conhecimento e vamos falar da ideia de rede, haveria outras, não é? Mas o interesse que nos move aqui hoje, a razão dessa conversa, é a associação dessas imagens, e particularmente da imagem da rede, com as ações na sala de aula, que são o modo como a gente planeja, o modo como a gente avalia, o modo como escolhe os materiais didáticos, o modo como pensa a organização curricular. Tudo isso está associado à imagem de conhecimento que a gente tem. Obviamente, ninguém chega à escola e diz a minha imagem do conhecimento é essa e começa a partir daí. Não. Isso é tácito, está na cabeça do professor. Mas ele age inspirado, motivado por essas formas de pensar sobre o conhecimento. A imagem do balde é uma imagem antiga, vamos dizer assim. Eu não conheço hoje mais nenhum baldista ou alguém que se declare que pensa assim. Um balde, que a cabeça do aluno é como um balde que eu tenho que encher de matéria. As disciplinas são as matérias. Isso é tosco. Porém, acontece o seguinte, a gente ouve frases do tipo, os alunos têm nível baixo. O que significa isso? Nível é coisa de balde. Quem está falando nesses termos está pensando num balde, que os alunos, o conhecimento dos alunos tem nível baixo. Enfiou a vareta e verificou que molhou 4,5 e não molhou 5. Disse assim, os alunos, não foi atingido o nível mínimo, ou se fala em termos de conhecimento acumulado. Todas essas expressões são expressões compatíveis com essa imagem do balde. Mas não, por exemplo, com a imagem da rede, como a gente vai ver a seguir. Quer dizer, ninguém se declara assim, baldista, que pensa nesses termos do balde. Mas as práticas, o processo de planejamento, a avaliação, pensar a avaliação como medida em sentido estrito, é enfiar a vareta lá no balde e ver até onde molhou. Ou seja, a imagem do balde é renitente. Ela resiste, apesar de ter sido ultrapassada, não é? Complementada por outras. Por exemplo, uma imagem importante, mas que vai ser ampliada pela ideia de rede, que é onde queremos chegar, é a de cadeia. Quer dizer,
pensar que na escola, no trabalho com as disciplinas, a gente trabalha assim encadeando, quer dizer, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo, e a organização da aula e a organização da disciplina é como se fosse um grande encadeamento. Essa imagem é devida a Descartes, está associada diretamente ao Discurso do Método, que é um livro clássico do Descartes, do século XVII, 1647, mais ou menos, e é um livro fundador assim, do pensamento ocidental, pelo menos, e lá o Descartes estabelece regras simples para a construção do conhecimento, como, por exemplo, para conhecer tem que sair do simples e ir em direção ao complexo, né? Se uma coisa não é simples, eu tenho que decompor até ficar com um pedacinho simples. E depois, para recompor o objeto, eu encadeio os pedaços. A linha de montagem de um automóvel é um exemplo dessa realização, um exemplo de realização dessa perspectiva cartesiana. Produzir um carro, construir um carro é uma tarefa complexa, eu divido em muitas tarefas simples e encadeio. E de pequenas tarefas simples em pequenas tarefas simples, eu construo o carro. Essa perspectiva é revolucionária, é importante, é fundadora, mas é datada. A gente não pode mais pensar em termos exclusivamente cartesianos nos dias de hoje. Não é para jogar fora o Descartes, mas nem os carros são mais feitos assim, em linhas de montagem. Hoje o processo é muito mais complexo e são verdadeiras ilhas de montagem em que as tarefas são realizadas multiplamente, não numa sequência tão bem estabelecida como era na indústria, nos primeiros tempos da indústria, e que foi até tão bem ironizado pelo Chaplin naquele filme Tempos Modernos, né? Aquela linha de montagem com tarefas pequenas, desprovida de significado e extremamente repetitiva. O cartesianismo, então, não acabou, mas vamos ter que ir adiante. Quem planeja numa perspectiva exclusivamente cartesiana, planejar as ações docentes numa perspectiva exclusivamente cartesiana, tem uma tarefa muito simples pela frente, não é? E muito simples, porque a gente precisa ver o que foi dado antes e fornecer os elementos para o que virá depois. Ora, um planejador estritamente cartesiano, ele precisa saber conjugar apenas dois verbos. Um verbo é reclamar, ele reclama do passado, diz, olha, eu não consigo ensinar aqui direito porque lá atrás não foi ensinado isso. E quando um aluno pergunta, mas por que você quer ensinar isso aqui agora? Um planejador estritamente cartesiano, ele diz, porque lá na frente vocês vão ver como isso é importante. Então ele promete. Um planejador que se limita a Descartes, ele reclama e promete, reclama do passado, promete para o futuro, e ele nunca se perde. Ele perde os alunos, mas isso é um detalhe. Estritamente, do modo de pensar estritamente cartesiano. A ideia de rede é uma ideia muito mais rica. Ela não dispensa Descartes, o cartesianismo, mas ela chama atenção, a ideia de rede, para o fato de que a gente planeja em cima de uma grande teia, uma grande rede de relações. Os conhecimentos, os conceitos, os significados, aquilo que a gente aprende na escola, não está ligado assim linearmente uma coisa com a seguinte. Quer dizer, aprender não é como atravessar uma rua, que eu só tenho que olhar para um lado, olhar para o outro e pronto, e atravessa a rua sem problema. Não, aprender é como navegar, e navegar num mar de relações, as coisas estão multiplamente relacionadas. Essa é a ideia de rede, não é? Quer dizer, os computadores e as redes de computadores têm a ver com isso, as redes de neurônios têm a ver com isso, mas como eu falei, eu não estou falando nem de computador e nem de redes neuronais. Estou falando de uma imagem, um modo de pensar o conhecimento, que é, vamos dizer assim, uma metáfora para as redes em sentido literal, né? Então, Descartes, ele diz assim, para começar, tem que começar do simples e ir em direção ao complexo.
Ora, a coisa mais complexa que existe é dizer o que é simples. E o Descartes enganou a gente nesse negócio. A coisa mais complexa é dizer o que é simples. A física acha que o ponto material é simples e uma bicicleta é complexo. Então, na escola, você estuda tudo sobre o ponto material e a bicicleta você só consegue estudar numa universidade e olhe lá. A química vai dizer que o átomo é simples, não é? A biologia vai dizer que a célula é simples e o meio ambiente é complexo. Então, essa pressuposição de que começa do simples e vai em direção ao complexo, ela em si é muito complexa, não é? E a realidade se apresenta para a gente muito mais associada assim, a uma teia de relações, não é? Desde o momento em que a gente aprende a falar, e ninguém aprende a falar na escola, a gente já chega à escola falando e falando muito, não é? Desde que a gente aprende a falar, que a gente aprende a relacionar as coisas e construir noções por meio das relações que essas coisas estabelecem com as outras. Uma criancinha pequenininha que está aprendendo a falar, ela fala mãe ou mãe e está associando essa noção de mãe a um vulto, um cheiro, a alguém que alimenta. Enfim, ela está construindo essa ideia de mãe. E a gente já chega à escola com uma rede dessas, uma rede de noções, né? Então, o problema cartesiano, que é tão delicado, que começa do simples e vai em direção ao complexo, a partir dessa imagem da rede, do conhecimento como uma rede, não é? Ele se apaga, porque ninguém começa nada na escola. A escola recebe as pessoas, os alunos, com uma rede. E o trabalho nosso na escola é elaborar, desenvolver essa rede, é enriquecer, é introduzir novas noções que vão dar mais qualidade, não é? Que vão explicitar mais certas relações. O trabalho nosso na escola é, às vezes, apagar certas relações que no nível do senso comum parece que está tudo certo, mas quando a gente olha mais sério, não é bem por ali. Então, não é só um trabalho de acréscimo, de acrescentar nós e relações, nós significados, não é? E relações, esses links entre os diversos significados. Não é só acrescentar, é também tirar, não é? Esquecer ou deixar de lado certas noções que pareciam adequadas, mas que, quando examinadas no interior da escola, não é? Sob o prisma assim, das disciplinas, se vê que não são corretas. Então, essa imagem do conhecimento, ela traz uns insights muito interessantes para a escola. Um primeiro deles, assim, é a questão do acentrismo. Vejam vocês que o conhecimento, ele não tem um ponto de partida, um começo na escola. A gente já chega à escola com uma rede, mas, além disso, ele não tem um centro a partir do qual tudo se irradia. Não tem. A rede, ela tem centros de interesse. Eu me interesso por um ponto, eu me interesso por outro ponto. E quando eu me interesso por uma coisa, eu entro na rede por meio daquele centro de interesse e, a partir dali, eu me espalho. Hoje, pensando agora na rede de computadores, quando a gente entra para procurar alguma coisa, a gente entra motivado por algum tema, mas daqui a pouco a gente até esquece a razão que levou a gente a entrar na rede e está procurando outras coisas, está navegando, e é assim, de um modo geral, com o conhecimento. Essa ideia de que há um centro a partir do qual, um centro igual para todo mundo, a partir do qual tudo se irradia, ela é aposentada pela ideia de rede. Cada pessoa tem um centro de interesses, nós todos navegamos na mesma rede de significações, mas cada um de nós entra por uma porta diferente, e isso é um procedimento, é uma maneira de pensar que a escola está assimilando aos poucos, não é? Aos poucos, porque a moda mais antiga de se proceder na escola é que todo mundo começa pelo mesmo ponto e segue absolutamente os mesmos percursos.
Como falei, o Descartes não é para ser jogado fora, porque a gente vai sempre encadear, seguir trajetos que são encadeamentos nessa rede. Mas a gente tem liberdade ao encadear. E se, ao passar de um ponto para o outro, não existe um link estabelecido, os alunos não conhecem uma relação entre esses dois pontos, então eu entro em alguns desvios, mas eu não estou impedido de tratar daquele assunto simplesmente porque não existe aquela ligação. A ideia de que, quebrando o encadeamento, eu tenho que reter, reprovar, essa ideia é deixada de lado quando a gente pensa na perspectiva da rede. O acentrismo é uma marca, a metamorfose é uma marca importante quando a gente pensa no conhecimento em rede, né? Pensa na ideia de rede. A metamorfose quer dizer o seguinte: os significados são feixes de relações. Agora, essas relações estão vivas, o tempo todo estão sendo incorporadas novas relações e estão sendo aposentadas relações que já não significam mais nada. Então, um conceito, como por exemplo o conceito de logaritmo, não é? No século XVII, os logaritmos são um recurso matemático para simplificar contas. Então, no feixe de relações que define logaritmos está como uma relação importante a simplificação de cálculos, não é? Hoje, se a gente vai para a sala de aula querer ensinar logaritmos, porque os logaritmos são bons para simplificar cálculos, os alunos vão ficar constrangidos e ter pena da gente, porque existem instrumentos, calculadoras, etc., para fazer contas. Não é por isso que a gente estuda logaritmos. O feixe de relações que dá significado à ideia de logaritmos hoje é outro. A gente pensa, por exemplo, na escala Richter, no pH, nos decibéis e em outras relações que se podem estabelecer em que a ideia de logaritmo é fundamental. Então, os conceitos estão vivos. Quem consulta hoje a internet sabe que para fazer uma referência a algum site precisa dizer até o dia, a hora, porque daqui a pouco pode não estar mais lá. Os conceitos estão vivos. Não são tão volúveis como na internet, que muda de uma hora para outra. Mas numa perspectiva histórica, os conceitos se transformam. Numa perspectiva temporal, assim, histórica, a ideia de cidadania na Grécia não é a mesma ideia de cidadania hoje. Então, uma consequência importante desse pensamento em rede é essa perspectiva de permanente estado de atualização. É claro que isso deixa a gente, às vezes, um pouco desconfortável, porque tudo está mudando e mudando o tempo todo. Mas há uma disciplina das que a gente estuda na escola básica, que é o conforto para a gente, para essa mudança permanente nos conceitos, que a ideia de rede nos lembra, né? A disciplina escolar, que é muito importante para a gente enfrentar essa metamorfose permanente das redes, esse permanente estado de atualização, é a história. A gente não pode, como cidadão, viver sem estudar história, né? Eu sou professor de matemática, mas vejo na história a disciplina mais fundamental para a gente na escola básica por conta do seguinte: é na história que a gente vê o significado da mudança de significado. Quer dizer que os significados não mudam como um caleidoscópio, doidamente. O significado muda. Mas se eu estudo a história da ciência, história da matemática, história da língua, eu estudo história, eu percebo, eu compreendo o significado das mudanças. Essa perspectiva de entendimento do significado das mudanças é a maior contribuição da história para o caso específico do conhecimento pensado como uma rede. E uma outra observação, uma outra característica importante associada à ideia de rede, de se pensar o conhecimento como uma rede, é a questão da transdisciplinaridade, que é o tema dessa disciplina.
não é? Porque todas as noções realmente importantes na vida, todas, por exemplo, a noção de energia, a gente estuda em física, mas a noção de energia não é uma propriedade da física, também se estuda em biologia, em química, em geografia, não é? E quando se pensa as hidrelétricas e vai por aí. Então, todas as noções realmente importantes que eu penso relacionadas com as outras, quando eu penso nelas, eu penso além das disciplinas, eu penso transdisciplinarmente. A água é um tema fundamental, eu vou estudar e aprender sobre a água. A água não cabe dentro da biologia, não cabe dentro da física, não cabe dentro da química, a água transborda, não é? E faz parte de todas essas disciplinas. Em matemática, a ideia de proporcionalidade é uma ideia fundamental, né? É um conceito fundamental da matemática e que transborda. Eu falo de proporcionalidade falando das relações entre duas grandezas em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, essa é uma marca desse pensamento assim em rede, não é? Não haver um centro, haver centros de interesse, a permanente necessidade de atualização do que se conhece, a diversidade de relações que compõem cada um dos conceitos, cada uma das noções, e essas relações vão além das disciplinas, e haveria outras e outras observações, não é? Características para a gente associar essa ideia de rede. Essa é uma conversa inicial sobre a ideia de rede. Eu sugiro que vocês voltem a ela e não mudam em outros momentos, comparem o pensar em rede com o pensamento estritamente cartesiano de encadear e vejam o salto que se dá quando a gente percebe as noções, as ideias, os conceitos, todos entrelaçados nessa grande teia. Voltem e pensem um pouco que esse encadear é absolutamente fundamental, não basta, mas é absolutamente fundamental, e que na complexidade da rede a gente só anda encadeando, e que para preparar essa conversa rápida aqui com vocês, eu tive que produzir um encadeamento, primeiro isso, depois aquilo, quer dizer, não se trata de jogar fora o encadeamento, mas se trata de entender isso sim, que na organização da escola a gente encadeia, mas encadeia em cima de uma grande rede, e a gente tem uma liberdade para compor esses encadeamentos muito maior do que a gente usualmente desfruta. A gente é muito amarrado a encadeamentos escolares, desfruta muito pouco dessa grande liberdade de navegar nesse mar de relações que o conhecimento pensado como uma rede nos oferece. Eu paro por aqui, até uma outra oportunidade.